reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. E a nossa proposta é que você estude, leia, comungue com Deus com um capítulo da Bíblia por dia. É fácil, né? É um capítulo. Passar aqui, depois outro, etc. Muita gente às vezes lê 10, 15 num dia, não lê nada no outro dia, como se você estivesse comendo na sua refeição, almoço, você comendo lá 4 quilos disso, 5 quilos daquilo, e depois não almoçasse 2 ou 3 dias na sequência. Isso não faz bem para o corpo. Também estudar a Bíblia assim não faz bem para o coração, para a mente, para a vida espiritual. É um pouco cada dia, assim como o maná, caía um pouco cada dia, um pouco cada dia. Você não poderia estocar o maná. Também não dá para estocar a palavra de Deus. A gente tem que sempre estar em contato com Deus, não é? Como no casamento, não dá para ficar um mês em casa com a esposa ou com o marido e ficar 2, 3 meses fora na casa da mãe, né? Ou na casa de onde você veio, né? Isso não dá para fazer. Todos os dias, uma comunhão. Por isso que a primeira hora do dia é o melhor momento para você comungar com Deus. Você lê a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, arruma a cama e sai para ser Jesus para as pessoas. Muito obrigado ao Cevisa, que colabora conosco, é nosso parceiro para gravarmos os programas aqui nas suas dependências, Centro Médico de Vida Saudável da Igreja Adventista. Vamos lá, estamos em Levítico 17. Esse é um capítulo bastante interessante. A gente, antes de entrar nele, vamos pintar aqui o contexto, né? Vou falar de novo. O povo de Israel vivia sob o Egito. Muitos do Egito saíram de lá. É uma mistura de gente que fala lá atrás, né? Um texto que nós já vimos. Mistura de gente que veio acompanhando o povo de Israel, não é? Esses davam muitos problemas. Eles se queixaram algumas vezes. Nós vamos ver isso em Números, por exemplo, tem lá a queixa de gente misturada. Né? Há casos de mulheres egípcias que se casaram com homens hebreus, judeus, israelitas. Então há histórias dos filhos desses também. Eles carregavam consigo os seus deuses, carregavam os seus costumes, embora acreditassem em Deus. Para muitos, Deus era mais um Deus. E poderoso, hein? Abriu o Mar Vermelho, esse Deus, olha, é forte mesmo. Mas acreditavam nos seus deuses também, nos deuses dos seus pais, nos deuses da sua família, nos deuses da sua nação. Eram muitos deuses. E Israel também estava contaminado com isso. Bom, outro fator. As famílias estavam acostumadas a receber um membro da sua família, o patriarca especialmente, com um cordeiro para ser imolado por ele. Então, essa função já não existia mais. Então, este convívio familiar de algumas festas havia sido transferido para o templo. Este capítulo aqui diz que o centro agora, o protagonista agora era o templo, que estava no centro. Depois nós vamos ver em Números onde que ficava o templo e ficavam cada uma das tribos. É bem interessante isso, todas as divisões. Deus estava organizando o seu povo. Imagina pegar gente rebelde, gente que tinha um monte de deuses, e agora organizar esse povo. Por isso que algumas leis são duras, eu repito isso, que alguns se chocam até, mas algumas leis são duras. E aqui no capítulo 17, está falando justamente de gente que não levava o sacrifício para o templo. Agora a ordem era levar para o templo. E que faziam isso, matavam os cordeiros fora do templo, dando continuidade àquilo que faziam como pagãos, matando animais para os seus próprios deuses, que não Deus, e alguns patriarcas, alguns mais velhos de algumas famílias, não queriam que se levasse o cordeiro para lá, que fosse feita ali, a cerimônia deles, da família. Então havia uma tensão nesse sentido. E é justamente o que o capítulo 17 vai falar. Verso 3. Qualquer homem da casa de Israel que imolar boi, ou cordeiro, ou cabra no arraial ou fora dele, e os não trouxer à porta da tenda da congregação, verso 4, como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, a tal homem será imputada a culpa do sangue. Derramou sangue, pelo que esse homem será eliminado do seu povo. É duro isso, por quê?
Porque agora as coisas mudaram. Deus estava organizando um povo rebelde. É isso que a gente tem que ter em mente. Então até isso era uma questão de eliminação. Eliminado ou jogado para fora, tirado do povo. E dessa forma Deus estaria construindo uma nação que teria um contexto, que teria um desenvolvimento ao redor do templo. A presença de Deus estava ali no templo, no Shekinah. Nós sabemos, já vimos alguma coisa, vamos ver mais coisas ainda aqui mesmo em Levítico, lá para frente. E Deuteronômio vai falar também, e a Bíblia toda vai falar sobre isso. Mas é importante termos em mente isso. Havia um costume pagão, um costume errado, ele foi transferido, foi mudado. Havia um costume também religioso, que agora é uma nova fase, a fase patriarcal de matar o cordeiro na família foi mudada para a fase mosaica, podemos dizer assim, ou do sacerdote, ou sacerdótica, alguma coisa nesse sentido. Então mudou tudo. Deus deu uma outra ordem aqui. Agora as coisas mudaram, agora nós somos um povo, não somos mais famílias separadas em clãs. Agora nós estamos com um objetivo só e temos que nos tornar uma só nação. Porque Deus não vai mantê-los ali no Sinai. Deus vai levá-los pelo deserto, mais uns 38, 40 anos, vai levá-los por ali, até chegarem perto de Canaã, não é? O livro de Números vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a saída deles dali e a movimentação do templo, mas não era esse o caminho, eles não iriam viver aí, eles iam viver depois lá em Canaã, e dali contatar pessoas de outros países, e essas pessoas ficariam encantadas com a economia de Israel, com a beleza de Israel, com a ordem de Israel. Então Deus estava querendo que esses povos conhecessem ao Deus verdadeiro. Então você já sabe que o inimigo, Satanás, colocou uma porção de homens fortes, briguentos ali, para que eles não pudessem ir, e a história diz que eles foram, mas não foram, né? Eles tiveram que dar uma volta grande antes de chegarem lá. Mas essas misturas, então, que tipo de vida nós queremos ter como cristãos? Nós somos cristãos, mas fazemos outras coisas. Natal, que já passou aí. No Natal a gente vai nas lojas, praticamente não vê nada sobre Jesus. Nada. Tem ali árvore de Natal, tem bolas de Natal. Quando lá muito uma bolinha de Natal com um presépiozinho, alguma coisa assim, uma estrela em cima da árvore. Quanto sincretismo, né? Quanta coisa. Eu não sou contra a festa do Natal, eu acho bonita as luzes, as festas, as cores, etc. Mas a gente comemora o aniversário de quem, afinal de contas? De quem? De quem que a gente comemora o aniversário? Do Papai Noel? É o meu. A festa do Natal se tornou uma festa minha, festa da minha família. É um sincretismo, né? E os muçulmanos olham para a gente e dizem assim: o dia que vocês comemoram o nascimento de Issa, ou de Issa, que é Jesus, entra lá um velhinho vestido de vermelho, dependendo do país, azul, branco e tal, mas um velhinho de vermelho, gordo, de barbas brancas, com um saco cheio de presentes, e falam o quê? O dia que vocês comemoram a morte de Issa, ou de Issa, vocês botam um coelho que bota ovos de chocolate. Quer dizer, que sincretismo é esse? Que maluquice é essa que a gente faz? A mesma que faziam lá no passado, né? Eles queriam ter as comemorações do jeito deles, né? Eles queriam ter um Deus do jeito que eles faziam na cabeça. Eles imaginavam um Deus e faziam um Deus. Então esse capítulo 17 é muito importante porque ele fala dessa questão de que pessoas faziam seus cultos e suas maneiras, matavam os cordeiros fora do local que deviam matar. E Deus disse: não vão me oferecer sacrifícios aos demônios, porque havia cultos aos demônios entre os egípcios também. Imagine, Deus dizendo assim: vocês estão fazendo um culto ao demônio, não estão fazendo culto para mim. Assim viviam as pessoas naquele tempo e assim vivemos nós também. Esse sincretismo, essa mistura de coisas. E Deus disse: não façam isso. Não misturem o meu culto ao culto para os demônios, sacrifício para os demônios. E aqui a partir do verso 10, terminando então o capítulo 17, vem mais uma proibição de comer sangue. Vou voltar ao Egito. Essa era uma prática comum lá no Egito, beber o sangue de animais que estavam sendo
sacrificados para os deuses do Egito. O sangue não é para ser bebido. E ele diz aqui, porque a vida da carne está no sangue. Então não vamos brincar com essa questão. E outra, isso não deve fazer bem mesmo. E outra, talvez a principal, isso lembra o Egito. Então nós não vamos ficar no Egito. Nós saímos do Egito, temos que tirar o Egito da gente. Você aceitou Jesus? Então tire aquilo que não é de Jesus dentro do seu coração. Esvazie o seu coração, entregue o seu coração, sua vida, permita que ele mude o seu gosto, a sua maneira de ver, de ouvir, de tocar. Esse é o grande propósito, a mistura com as coisas que não são divinas. Estou dizendo para você viver numa lata de sardinha, só andar com a Bíblia debaixo do braço. Não, não é isso. Mas que você ande constantemente na presença do Senhor. 7 vezes no Pentateuco é mencionada a questão do sangue, porque era importante mesmo. Vamos sair do Egito. Vamos orar? Pai bondoso, nossa oração hoje é para sairmos do Egito, para não praticarmos as coisas que o Egito praticava. Esse Egito é entre aspas, né? As coisas que praticávamos antes de conhecer o Senhor. Que o Senhor mude a nossa vida, nosso paladar, nossa visão, nossos ouvidos. Entregamos tudo nas Tuas mãos por Jesus. Amém. Muito obrigado então por hoje. Aguardo você no nosso próximo encontro. Um abraço.